porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a edificação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros, deverá criar valores que lhe sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino e, em todo lugar, onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que tenhamos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, tornando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. O desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Essa mensagem está no livro Linha de Luz, capítulo 71, pelo Espírito Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier. Então, é a nossa mensagem. Eu convido a todos para que a gente possa fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, que a gente possa conversar com o Mestre Jesus. Senhor divina misericórdia, agradecemos por mais esse momento aqui no Cantadário de Luz, em que nós podemos estar recarregando as nossas energias, nos preparando para uma semana abençoada. E que o Senhor possa, nesse momento, abençoar também a nossa palestrante de hoje, a nossa amiga Daniela, que ela possa se sentir bem, que os bons amigos possam auxiliá-la aqui nesse momento, auxiliá-la no que ela preparou para nós. E que também eles possam também auxiliar cada um de nós aqui, para que a gente possa também internalizar o aprendizado, o ensino de hoje, e que a gente também possa colocar em prática nas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar esse momento aqui e que seja feita a sua vontade, que assim seja.
Antes de entrar realmente no tema, eu fiz uma breve introdução sobre quem nós somos. Nós somos espíritos. E os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nós somos a centelha criada por Deus. E, embora nós tenhamos essa mesma fonte divina, que é Deus, nós não somos uma parte de Deus, nós não somos um fragmento dele. Nós somos criação. Né? E como espíritos, nós somos criados simples e ignorantes e fadados ao progresso. E esse progresso, ele se dá através do nosso desenvolvimento intelectual e moral ao longo das reencarnações. E como nós somos individuais, cada um de nós constrói o seu próprio caminhar, a sua própria jornada, o seu próprio progresso, o seu próprio tempo, né? Porque ele nos fez ignorantes, mas nos deu responsabilidade e livre-arbítrio. Nesse sentido, cada um de nós vai ter um pensamento, um sentimento diferente sobre o que é felicidade. Dependendo do estado em que nós estamos e das coisas que são importantes para nós, eu vou perguntar para cada um vai ter um posicionamento diferente, um conceito diferente, um sentimento diferente sobre o que é a felicidade. Na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade materialista, né? Quem é considerado uma pessoa feliz? É a pessoa que tem os bens materiais, que tem relacionamentos ideais, tem reconhecimento social, tem saúde perfeita e não tem problemas. Né, Marcinha? Mas nós que já temos um pouquinho mais de aprofundamento desse conhecimento, nós já entendemos que o que é material e o que é espiritual é espiritual. E que a felicidade que nós sentimos dentro de nós como um estado de espírito, ela não vem das coisas materiais que nós conseguimos. E nem do sucesso, do reconhecimento que é medido pela sociedade, mas pelo conhecimento, pelo nosso desenvolvimento moral, que é interno de cada um de nós. Eu posso morar lá na cobertura, lá na Ponta Negra, e ser infeliz, não ter paz, não ter amor, não ter sossego, não ter, ser uma pessoa angustiada, preocupada, pessimista. E eu posso morar num apartamento, numa casinha mais simples, e ser uma pessoa que confia na providência divina, que sei que hoje está assim, mas amanhã eu vou viver uma outra situação, e que a minha felicidade interna depende do meu relacionamento com o Criador e daquilo que eu tenho para atingir a minha vida. Então vamos continuar. E de Jesus, né? Jesus, o que ele falou sobre a felicidade? Tem um livro que não é espírita, que é do Augusto Cury, que é, na verdade são dois livros que uma sequência do outro. É o homem mais inteligente da história, que ele começa, ele fala do nascimento de Jesus e da inteligência psicológica que ele tinha para
de um homem feliz. Então, nessa construção do homem feliz, o Kardec ele vai fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua maioria, é baseado justamente no Sermão da Montanha. Ele vai tratar todas as bem-aventuranças em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a felicidade não é deste mundo, ele trouxe justamente no capítulo dos bem-aventurados, os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sediosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós sois os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas só que aí a gente sempre foca, né, no bem-aventurados que choram, bem-aventurados famintos, né? Só que não é esse o foco. O foco é que os que estão hoje chorando serão consolados, que os sequiosos de justiça serão saciados, né? E que os que sofrem perseguição, porque deles é o reino de Deus, e os pobres e os que têm fome serão saciados, e porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é justamente isso, esse estado de felicidade, esse estado de harmonia com o Criador. Durante o desenvolvimento desse item 20, né, que eu falei lá no começo desse capítulo 5, o espírito de François o espírito de François em Paris, ele vai dizer o seguinte: olha, a felicidade não é deste mundo mesmo. Por quê? Porque o mundo em que nós estamos hoje é um mundo de provas e expiações. No estágio que nós estamos na nossa escala evolutiva, né, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, que é quando a gente alcança a nossa plenitude, nós ainda temos que estar aqui num mundo de provas e expiações. E a gente tem que entender que aqui não é um mundo de castigo, é um mundo de escola, é um mundo de aprendizado, porque nós ainda estamos aprendendo com a dor, aprendendo com o sofrimento. E é através desse sofrimento e dessa dor que nós vamos nos lapidando. Porque a dor aqui funciona como um instrumento educativo. Para a nossa evolução como espírito, né, saindo de espíritos imperfeitos para espíritos puros, nós vamos trabalhar as nossas virtudes e as nossas imperfeições. Jesus, através do Evangelho, ele deixou para nós um legado, um ensinamento através das suas atitudes e do que ele falava e do que ele pregava, que quando a gente vence as nossas imperfeições, que são os nossos vícios, nós construímos virtudes. E as virtudes, elas são justamente esses elementos que nós temos em nós e que mais nos aproximam de Deus. Porque o Evangelho é essa carta que deixa em nós o caminho para que nós possamos desenvolver essas virtudes
para seguirmos a lei de Deus e alcançarmos a felicidade. Como nós ainda não desenvolvemos as virtudes, nós estamos ainda no campo das imperfeições, a dor vai ser o instrumento que vai me fazer olhar o outro com humildade, que vai me deter quando eu quiser fazer uma maldade com outra pessoa, né? Porque, meu Deus, eu ainda não matei ninguém, não é porque eu tenho vontade de matar, não, é porque eu tenho medo de parar lá na penitenciária. Tenho medo da dor. E assim nas várias situações da nossa vida. Às vezes a gente não fala grosso, não responde, não é que a gente tem consciência de que não deve maltratar o outro, não. É simplesmente porque a gente sabe que aquilo tem um retorno para a nossa vida, né? E assim é também quando a gente vai fazer caridade, vai trabalhar para Jesus, às vezes a gente já trabalha pensando nos bons horas. Só que é esse andar que vai pouco a pouco despertando a nossa consciência. E aí eu vou entrar numa outra parte. Pode o homem ser plenamente feliz na Terra? Uma vez eu ouvi uma frase assim: rico é o pobre em necessidade. Rico é o pobre em necessidade. Porque se eu não espero, não crio muitas expectativas, né, sobre o que é ser rico, tudo eu vou ficar feliz. Não vou ficar criando ambições e não vou sofrer porque não cumpri, não alcancei essas ambições. Então o Kardec, ele vai fazer 14 perguntas para os espíritos a respeito da felicidade do homem aqui na Terra. E essas 14 perguntas, elas estão na parte 4 do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. No capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Eu não vou adentrar aqui nas 14 perguntas. Vou deixar vocês procurarem depois. Mas eu vou fazer algumas aqui que eu achei importante para a gente fazer algumas reflexões nessa tarde. A primeira pergunta que o Kardec faz para os espíritos é a pergunta 920. E ele pergunta: pode o homem gozar completa felicidade na Terra? E aí eu tenho medo quando os espíritos eles entram muito duro, assim, que eles dizem não. Mas ele diz aqui: por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Prova, quando eu quero reforçar o aprendizado. Expiação, quando eu estou pagando aquilo que eu fiz. Então, se eu matei uma outra vida, eu venho como aquele que vai ficar no lugar do outro que foi assassinado. Se eu ferir, eu vou ficar no lugar daquele que foi ferido. E assim esse processo se dá nas formações das famílias, nas formações dos grupos que se vinculam, né,
E aqui nós temos que começar a nos acertar, a trabalhar, a conversar. Então ele era essa pessoa muito conciliadora, né? Quando vinha alguém com ele, fulano fez isso comigo, ele, calma, vamos. E ele fazia assim um excelente trabalho de conciliação, de entendimento entre nós que trabalhávamos na casa. Dele, porém, depende a suavização dele, do espírito, de mim, eu, homem, tá? Depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, quanto que eu trabalho em mim, o meu egoísmo, o quanto que eu trabalho em mim, a minha inveja, o quanto que eu trabalho em mim, a minha agressividade. Porque todas essas nossas imperfeições é que geram as nossas dores, os nossos orgulhos. Às vezes porque a pessoa não falou com a gente do jeito que a gente achava que a pessoa teria que falar, já gera uma animosidade que nem tem razão de ser. Vou contar para vocês, para dar uma relaxada, vou contar para vocês uma entrevista que estava tendo, era a Bruna Marquezine e a Angélica. A Bruna Marquezine estava falando que ela tinha problema de ler as mensagens. Chegava a mensagem para ela e ela não lia tudo, não ouvia nada. E ela estava conversando com uma outra pessoa e essa outra pessoa disse, por que você ainda não vai lá no programa da Angélica e tal? Aí ela, eu acho que a Angélica não gosta de mim. Ela não vai com a minha cara. E aí essa pessoa disse assim, menina, ela disse que é você que não vai com a cara dela. É você que tem algum problema com ela. Eu? Porque ela disse que ela passou uma mensagem para você, chamando você para ir no programa dela, e você não aceitou. Ela nunca passou mensagem para mim, né? Indignada. E aí quando ela foi abrir o WhatsApp, estava lá um áudio da Angélica imenso, né? Convidando ela para participar. Então assim a gente vai caminhando com os nossos irmãos. E assim nós vamos criando conflitos e trabalhando também em nós aquilo que a gente tem que trabalhar para resolver essas situações. A gente não pode esperar pelo outro. A gente tem uma mania de assistir palestra, se fulano tivesse aqui, né, ouvindo isso. Não, sou eu que tenho que trabalhar. Nós, enquanto seres que vêm da fonte divina, que é Deus, nós temos um único Criador que colocou um elemento divino em todos nós. Então, todos nós temos uma ligação. É lindo, porque cada um de nós é irmão de Jesus, em Deus. Então, se nós não conseguimos trabalhar essas situações de relacionamento, nós não vamos ser felizes. A nossa rede de relacionamentos é que nos sustenta quando a gente está triste, quando a gente quer conversar com alguém, ou quando a gente quer ir fazer uma caminhada, ou quando a gente quer ir tomar um café. A gente não precisa esperar que o fulano ligue para a gente para tomar um café. Pega o telefone. Ei, fulano, tô com saudade de ti, bora tomar um café?
e fazer esse movimento com o outro. E aí, desse conceito que vem que não há felicidade completa, né? Não há uma felicidade absoluta, mas uma felicidade relativa. O que nós vivemos aqui neste mundo são muitas alegrias. Nós temos muitas alegrias. Quando nossos filhos nascem, quando os nossos filhos se casam, quando nós casamos, quando nós terminamos um curso, né? Quando nós ganhamos um prêmio, quando nós conseguimos comprar a casa que a gente quer, o carro que a gente quer, mas isso não traz felicidade, traz alegrias. Mas é possível suavizar os males. E aí ele foi e fez uma segunda pergunta. Percebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Ok? Quando nós sairmos do mundo de provas e expiações, nem o mundo de regeneração também nós não vamos ser totalmente felizes. Só quando nós chegarmos em mundos felizes. Né? No mundo de regeneração, nós também ainda vamos ter as nossas questões a serem cuidadas. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa, né? Já deu um spoiler lá que a nossa felicidade é relativa, né? E aí eles vão responder o seguinte: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E aí vem aquilo que eu falei lá no começo, que nós somos seres ignorantes, imperfeitos, nós evoluímos, nós passamos a ser seres conscientes, responsáveis, e Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, são as nossas escolhas, as nossas atitudes, que muitas vezes nos levam para os caminhos da nossa infelicidade. E aí os Espíritos vêm aqui só enfatizar aquilo que no nosso coração a gente já sabe. A gente já sabe. Porque alguém que mata alguém, ele pode até no começo justificar dentro dele o que ele fez, mas uma hora a ficha dele cai e ele não consegue mais repetir. Porque a lei divina está gravada em nós. Né? Aí eles dão aqui uma receitinha, né? Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto comporte a sua existência no ser. Até porque, no estado que nós estamos, nós ainda nem sabemos o que é uma felicidade completa. Porque, pelo menos eu ainda não consigo entender como eu vou me sentir no momento que eu tiver realmente uma conexão com Deus, com Jesus. Antes de Jesus vieram muitos profetas, vieram filósofos, né, chefes de Estado, vieram várias pessoas trazer a mensagem do amor. E muitos deles falaram de Deus, de uma força maior, criadora, que era nosso Criador. Mas somente Jesus moveu de Pai.
E por que que ele chamou Deus de Pai? E disse para a gente, olha, ele é Pai nosso. Porque ele já é Espírito puro, já estava em conexão, mente a mente, né? Já sentia dentro dele que ele já era feliz. Padece de nós, porque estamos no caminho. Mas ele também sabe que nós temos aqui essas coisas a serem trabalhadas: egoísmo, orgulho, paixões desgovernadas, tantas coisas, né, que cada um de nós tem. E ele vê que a gente ainda não consegue. A obra-prima que nós vamos nos tornar no final do nosso progresso, no final da nossa vida. E é por isso que, como o livro do Espírito vai dizer, ele é o nosso modelo. Porque nós somos caminhantes, nós estamos numa jornada. Todo mundo que está caminhando e não sabe o caminho precisa de um guia. E Jesus é esse guia. Eu vou ler mais uma questão aqui. Porque o Kardec ele é insistente. Ele, na 922, ele vai dizer assim para os espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí, gente, funciona? Eles vêm e dizem o seguinte: com relação à vida material, essa vida que nós estamos aqui, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé. Então, lembra que eu falei para vocês lá, daquela frase que eu achei legal? Que o pobre que o rico é o pobre em necessidade. Então, aquela pessoa que tem a posse do necessário e que aquilo satisfaz ela, tá, que a espiritualidade está confirmando. Você vai ter uma felicidade relativa. E moralmente, se eu não faço mal a ninguém e eu tenho fé no futuro, eu vou conseguir ter uma felicidade relativa aqui no meu coração, moralmente, na minha relação com as pessoas. Eu estava... Porque assim, quando o Regilson faz o contato, ele faz com quase um mês de antecedência, né? E aí tudo que vai passando assim, a gente vai guardando no HD. Isso aqui eu achei legal, isso aqui eu achei legal. Eu estava vendo um filme, era uma mãe com uma criança. E ele diz assim para ela: mãe, o que é ser feliz? O que é ser feliz, mãe? E ela disse assim, tão simples, era a história de uma mulher muito assim, muito forte, muito sábia na vida dela. Aí ela diz: filho, ser feliz é ficar bem pertinho de tudo que nos faz bem.
vem no nosso coração a gente ficar bem pertinho e ficar longe de tudo que nos faz mal. Egoísmo, orgulho, as paixões desgovernadas, a gente fugir disso. Aí ela arremata lá no final. E não fazer mal a ninguém. Não é só isso, você também, porque às vezes você pode se sentir feliz fazendo mal para alguém, né? Não, aí ela arrematou. E não fazer mal a ninguém. Então isso é ter a consciência. Isso é ter fé. Vamos seguir. Por que vivemos das pessoas? Eu queria, antes de eu falar do porquê vivemos das pessoas, eu queria trazer o exemplo do André Luiz no livro Nosso Lar. Quando ele estava aqui encarnado, quem lembra aí, ele era um homem rico, ele tinha prestígio, ele era um médico famoso, ele tinha a família perfeita, ele tinha esposa, os filhos eram todos sadios, ele tinha uma casa linda, ele tinha as pessoas, os criados, que naquela época chamavam de criado. Os criados que serviam, ele era bem conceituado na sociedade. Ele vivia uma vida que, aos nossos olhos, seria uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz. Não é mesmo? Mas quando ele desencarna, o que acontece? Vamos lá para o filme. Quem assistiu, André Luiz, rastejando na lama, fugindo dos obsessores dele, não é? E aí? Ele era feliz? Ele tinha a consciência daquilo? Porque o umbral, o umbral, ele é um estado de espírito nosso. Não é um mundo que está lá, eu vou pegar o inferno, vou pegar Daniel e botar ali naquele lugar. Não. Sou eu que crio o meu umbral, o meu inferno, o meu lugar de transição. Então você vê que internamente ele não tinha evoluído nada de espiritualmente. Na verdade, ele nem dava atenção para isso. E foi a dor que fez ele: preciso de ajuda, não aguento mais. E aí os irmãos que estavam ao redor dele já há muito tempo querendo ajudar, conseguiram encontrar a porta para ter acesso a ele e ajudaram. E qual foi a primeira lição que ele teve que aprender lá no nosso lar? Que ele chegou lá na enfermaria: eu sou médico. Chegou lá: não, eu sou médico, eu posso ajudar aqui no atendimento dessas pessoas. Você quer ajudar? Pega essa vassoura aqui. E aprendeu a humildade. Quando ele pensou que ele estava bem, que ele podia vir conhecer, ver a família dele como estava, e ele chega aqui, os filhos só têm uma lembrança dele, a esposa já estava casada com outra pessoa, e ele volta para o umbral, porque ainda estava ele volta para aquele umbral, e aí ele tem que aprender outra lição. Aí ele desafia. Porque a gente tem de ter posse. Nós sofremos porque a gente acha que o fulano tem que tratar a gente
soberano tem que amar a gente. Se ele não amar, isso é aquele. E a partir de hoje a gente vai começar a desapegar, né? Então vamos voltar para as lições lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nós vivemos aflições? Primeiro, todos nós estamos dentro da lei de Deus. E na lei de Deus, tudo o que nós fazemos tem retorno, que é a lei de causa e efeito. Tudo que eu causo ao outro vai ter um efeito na minha vida. Lembra que eu falei que a dor era um elemento de crescimento? Então nós temos isso aí, a necessidade do crescimento espiritual. Quando chega lá do outro lado, lá no mundo espiritual, essa nossa ficha cai. Porque nós já temos não sei se tem nem quantas 1000 encarnações. Aí a gente diz, putz, não acredito que eu fiz tudo isso de novo. Aí, olha, na próxima agora eu não quero só espiar não, eu quero fazer uma prova que eu quero adiantar logo esse processo. Né? E aí nós pedimos várias aflições. Pedimos para aprender a lidar com riqueza, pedimos para aprender a lidar com pobreza, pedimos para aprender a lidar com ser uma pessoa desprovida de beleza. Pedimos também para aprender a lidar com a ser bonito demais, porque tudo isso, gente, é prova. É por isso que os espíritos falam que a felicidade é relativa, porque depende da situação em que você está. A prova vai ter alguma pegadinha. E nada é acaso. Nada, né? Não tem aquilo, nada é acaso. Se não for lição, se não for bênção, é lição. Não é esse ditado? Por quê? Porque vai nos levar ao aprendizado contínuo e a gente tem a nossa responsabilidade espiritual. Até coloquei aqui a figurinha da sementezinha desabrochando, enfrentando as dificuldades, a escuridão, vai desabrochar para a luz. E aí vamos fazer um pouquinho da revisão, né, daquilo que a gente falou, né? A felicidade possível, né? Como nós podemos viver a felicidade, né? Tendo uma consciência tranquila, que a gente já conversou. E a consciência tranquila, ela vem também com a alegria do dever cumprido, né? A alegria de eu ter meu trabalho, de eu cumprir o meu horário de trabalho, fazer jus ao meu salário, não roubar ninguém, não enganar ninguém, né? A alegria de casar, de ser um bom marido, ser uma boa esposa, ter meus filhos e cuidar deles, cumprir as minhas obrigações de pai, cumprir as minhas obrigações de cidadão, de aluno, em todo o nosso transcurso, né? Existem as nossas obrigações, deveres, e quando a gente consegue cumprir isso, a gente tem isso no nosso coração, a alegria do dever cumprido. A serenidade nas lutas, né? Tem até um videozinho de um padre, um pastor, né, padre? Que a mulher está... E aconteceu isso! Ei, mano! O que é isso? Está fazendo esse escândalo aí por quê?
Tu não confia em Deus? Lembra aqui que os Espíritos falaram? Fé no futuro? Tu não sabe que isso aqui tudo é transitório? Que tudo passa? Está fazendo escândalo aí? Então, gente, as coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes as pessoas arrumam complicações para a vida dela, porque, e aí eu vou citar aqui um exemplo, já começa a querer chorar, né? Daquele senhor que descobriu uma traição da esposa, né, ou desconfiou, não sei, eu não fui acompanhar, ele desconfiou, descobriu a traição da esposa, e aí ele não aguentou. E ele tirou a vida dos 2 filhos e a própria vida. Isso é porque não cultivou dentro dele ainda a serenidade nas lutas, a fé, a certeza que tudo vai passar. Não é fácil não, gente. E não é só ele que está sujeito isso, todos nós, porque a gente tem um lado nosso que às vezes a gente não conseguiu, não acessou, mas quando acontece uma grande situação que desperta aquela emoção, então por isso que Jesus dizia, vigiar e orar. Vigiar e orar e trabalhar. E o amor praticado, que é a caridade, né? Não só a caridade material, mas a caridade moral, né? De ser gentil com as pessoas que nos envolvem, de ter acolhimento, empatia com aquelas pessoas que convivem conosco, que é esse movimento de amor, porque João diz, Deus é amor, ok? E como é que a gente vai chegar perto de quem é amor? Se a gente desenvolver o nosso. Então, por isso que entra aqui, ó, a felicidade possível através do amor praticado. Como Maria Teresa de Calcutá dedicou a vida dela às crianças, às aflitas, o próprio Chico Xavier. Chico é um master, né? E nós, aqui, nessa caminhada aqui, nós estamos buscando a felicidade ou nós estamos buscando a nossa evolução? No capítulo 17 do livro do Evangelho São Discutido, né, que se intitula Ser Perfeito, a gente vai ver que a nossa evolução, ela é o caminho da felicidade, ela gera felicidade. Porque lá, como eu falei no começo, as conquistas das nossas virtudes, aquilo que nós consolidamos em nós, da lei de Deus, que é a lei de amor, gera felicidade em nós. Então, o ser perfeitos, né, ele vem trazendo todas as qualidades do homem de bem, de quem quer ser um bom espírito, né, todas aquelas coisas que a gente tem que desenvolver, indulgência, benevolência, né, compaixão. E aí, essa evolução, essa caminhada que gera felicidade, ela provoca a nossa transformação interior e o esforço diário de melhora. Né? Porque todos nós estamos fadados, bota isso na tua cabeça, nós estamos fadados a ser espíritos puros. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. A gente vai chegar lá. Porque nós somos eternos, espíritos
é um convite à maturidade espiritual, a nos libertarmos das nossas ilusões e a mudarmos o nosso foco moralmente para ter fé, confiança no futuro e a serenidade, o sentimento do dever cumprido, a consciência cumprida, né? E materialmente não ficarmos morrendo para sermos as pessoas que o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, porque hoje nós vivemos a sociedade do desempenho. Você abre o Instagram, fórmula da prosperidade, como ter o corpo mais malhado. É uma lista de suplementos que, se você for tomar tudo aquilo, você vai passar o dia tomando suplemento, porque tem que tomar de meia hora, de não sei quanto tempo. Está cheio de fórmula, está cheio de metas que nós não conseguimos alcançar. E tem gente sofrendo, porque olha para aquilo e diz: eu sou tão inferior porque eu não consigo acompanhar isso. Eu não consigo ser essa mulher que é maravilhosa, que acorda de manhã, vai malhar, vai trabalhar, deixa o filho no colégio, pega o menino no colégio, faz o almoço. Isso eu estou puxando para a mulher, que a carga é mais pesada. Mas o homem também. Outro dia eu vi um cidadão lá falando assim: o homem que não é o provedor da sua família. Aí, sim, provedor, beleza. Porque tem que botar os filhos no melhor colégio, ter melhor carro, viajar todo ano. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? É ele que está dizendo aqui. E nós estamos em cima disso, criando uma sociedade de desempenho. E os filósofos estão nos chamando de a sociedade do cansaço. Porque para alcançar esse desempenho, nós nos cansamos, físico e espiritualmente. Então, a felicidade verdadeira é um estado de consciência conquistada pelo espírito imortal, em harmonia com a lei divina. E a felicidade começa